Até depois. Até, Cris. Então, gente, alguém quer começar? Alguém tem algum testemunho para compartilhar? Ou, enfim, fala também como tá Pode, sendo. pode ser eu, Carol. Bora lá, Camila. É um testemunho, na verdade. Ontem eu não participei do tempo de mesa. Eu entrei rapidinho e saí porque meu marido estava em casa. Daí eu não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Prestar atenção e almoçar com ele. E daí hoje de manhã eu estava ouvindo, né, o tempo de mesa de ontem. E fiquei rindo, sabe? Porque como Deus é perfeito. Porque eu não participei ontem, mas ontem pela manhã eu e meu marido, a gente desceu lá embaixo, a gente mora em apartamento, né? E ficou sentado lá no sol, pegando um solzinho. Se não vamos mexer no celular, vamos ficar só de boa aqui embaixo, uns 10 minutinhos. Depois, na hora do almoço, de novo. Almoçamos e descemos lá, contemplando mesmo. Ele falou assim, ó, pegou até um bronze na testa, porque tava um dia tão bonito. Deu seguindo, escutando o tempo de mesa, né? E rio, assim, eu já fiz a tarefa sem nem saber que era tarefa. Daí, ontem de noite a gente foi na igreja, depois a gente voltou. E eu escutei a Cris falando no tempo de mesa, né, sobre o óleo ungido. E daí eu tive que rir, né, porque ontem de noite meu filho achou o vidrinho de óleo ungido que eu tenho, né, e daí ele pediu, mãe, eu quero ungir minha testa. Deu, pode ungir. Daí ele pegou, ungiu, né, e daí eu falei, vamos deixar para de noite, que de noite daí a mãe unge e faz uma oração. Daí, ontem de noite, quem levou ele para dormir foi meu marido, né. Daí, na hora depois que eu fui deitar, eu falei, o Theo pediu para te orar? E daí ele pediu, a gente fez a oração junto, e ele pediu o óleo ungido. E daí ele falou, pediu, daí esse guri não esquece de nada. Daí eu falei que amanhã tu vai orar por ele. Enfim, mas aí só porque eu escutei do óleo ungido, né? E daí não sei por qual motivo, eu e ele continuamos conversando, né? E aí, daqui a um pouco a gente começou a falar sobre oração, enfim. E daí ele falou pra mim assim, não sei, porque tipo assim, eu não acredito em demônio, alguma coisa nesse sentido, sabe? Que não era possível ver. E daí eu falei pra ele, eu já vi. E daí ele disse assim, como assim? Mas isso antigamente, né? Não, isso antigamente, alguma vez, mas não agora, né? Deu sim, eu já vi. E foi a primeira vez que eu vi, e foi dentro da nossa casa. E daí ele disse assim, mentira. E o que que tu fez? E daí eu disse assim, eu tava de joelho no chão da sala, orando para Deus, e Deus me mostrou dentro da nossa casa. E daí ele falou para mim, e o que que tu fez? Eu orei tanto, 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 que eu senti tanta paz, e passei pelo corredor escuro sem medo nenhum, porque eu tinha certeza do poder da oração e de quem estava comigo, sabe? E daí ele falou assim para mim, que foi uma coisa, uma coisa muito linda. Ele falou assim, nossa, deve, para quem já viu The Chosen, né? Deus deve olhar para você e falar assim, a tua fé é linda. E daí eu falei para ele assim, não, amor, sabe que todo dia eu aprendo contigo e eu vejo que a tua fé é linda, sabe? E daí ficou os dois viajando ali naquele clima assim, sabe? Ele disse assim, não pode ser que a minha fé é mais linda que a tua. Deu, porque a minha fé, falei para ele assim, é limitada. Muitas vezes eu só confio naquilo, né, que eu consigo ver. Ai, amanhã eu vou fazer isso, porque é o que eu consigo. E ele não, sabe? Ele disse, não, mãe, eu vou fazer isso. Ou os sonhos dele são enormes, sabe? Eu falei para ele, Senhor, a tua fé é muito maior que a minha. Então, tu acha que eu tenho fé? É porque tu não conhece, porque eu tenho aprendido muito sobre fé contigo, assim. E veio todo dia que eu vivi ontem, foi eu escutando o tempo de mesa hoje, sabe? Assim, foi maravilhoso, sabe? Maravilhoso, assim, ver a autoridade também que a Cris falou, né? Da gente orar, porque não tem alguém maior que nós que a gente possa orar para dentro da nossa casa, sabe? Então, é sobre isso, sabe? Durante muito tempo eu tive muitos sonhos que eu não conseguia expulsar demônios, eu tinha muito medo dentro de mim, medo, um medo assim que me bloqueava, sabe? Um medo horrível de oração, assim, enfim. E de uns tempos para cá eu até sonhei já uma vez que eu consigo, sabe? Sim, sonho já me disse que eu consigo, então na vida real agora, ó, é oração e oração, sabe? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. E a Bruna também falou, né, que as suas orações, tudo aquilo que você pede, você viva. Então, peçam cada vez mais. Tudo que vocês querem viver, não fiquem só na mente de vocês, mas em oração mesmo, sabe? Eu quero ter uma casa abençoada, eu quero ter um filho abençoado, eu quero ter um casamento abençoado.
para que realmente a gente possa viver aquilo que a gente está orando, sabe? Então, orem mais, peçam mais, falem mais, porque a palavra é vida, né? Então, cada vez mais vocês possam estar cientes disso, sabe? Quanto mais a gente fala, mais a gente vive. Era isso. Sim, que legal, Camila. Obrigado. Sabe que tu falou sobre fé, né? Quando eu conheci o meu esposo, ele tinha, tipo assim, ó, e é algo até hoje sobre fé que às vezes eu fico meio incrédula, assim, de ver coisas, né? Que ele fala. Mas quando a gente se conheceu, a gente casou em 3 meses, né? A gente namorou, a gente noivou e depois nós casamos. E esse tempo, assim, deu um ano em tudo, sabe? Mas, de fato, de organizar as coisas pro casamento, foram 3 meses que a gente organizou. E aí eu lembro que eu falava pra ele, tá, mas como é que a gente vai casar? Sendo que eu era CLT na época, né? Ele PJ, e ele tinha 5.000 reais na conta dele. E eu nada, né? Porque o que eu recebia eu gastava tudo. E aí, ele tinha uma convicção forte de que não, a gente vai casar e a gente vai conseguir pagar tudo, independente do valor. E eu sempre tive um receio, tipo assim, será que Deus existe de verdade? Ai, porque a gente vê hoje, né? Não, é só marcar o casamento que Deus faz tudo. E eu falei pra Deus, não sei se de fato isso existe, então. Eu quero que tu me prove, né? E eu comecei a instigar isso em mim. E a gente fez um jejum, a gente entrou em propósito também, quando nós fomos assinar o contrato. Eu sei que a gente pegou o contrato do local lá para nós assinarmos, né? Aí eu pensava comigo, como que a gente vai assinar? Foi num sítio, né? E eu ficava pensando, se a gente não pagar tudo isso, não vai ter casamento e acabou com tudo e eu não sei o que vai acontecer, né? E a gente precisava daquele dinheiro. Eu sei que no meio de tudo a gente assinou o contrato, né? Nós oramos, enfim, a gente entrou em um propósito também, mas nós oramos. Quando a gente assinou o contrato, uma semana depois as coisas começaram a se mover. Nosso casamento, ele foi um casamento, não foi um, tipo assim, qualquer casamento. Pra mim, o meu casamento foi o melhor casamento de todos e eu sempre vou falar isso, né? Mas eu lembro que quanto o valor final, até hoje eu não sei como que a gente conseguiu. Porque depois a gente começou a ganhar coisas, né? Enfim, as pessoas foram nos abençoando. A gente ganhou tanto que deu para nós usarmos o dinheiro, uma parte do dinheiro, né? Na verdade, toda a parte para nossa lua de mel. E a gente ficou uma semana de lua de mel. Então, depois do casamento em si, eu já tinha, né? Deus me mostrou que o meu casamento ele ia ser é, uma parte de conexão mais forte, uma parte de intimidade mais forte com Deus. O meu casamento ele ia servir para isso. E de fato, hoje ele tá servindo para isso, né? Mas depois disso eu fiquei pensando quantas coisas a gente pode pedir e se posicionar e simplesmente pedir, Deus, eu quero isso aqui. Se eu tenho um Deus que ele faz as coisas e ele me abençoa, por que que ele não vai simplesmente fazer então? Se ele é Deus. E aí, depois desse dia, todas as coisas até hoje, eu comecei com de fato mesmo, a fé é aquilo que a gente não vê, né? A gente não consegue enxergar. Mas a gente tem uma convicção de que aquelas coisas elas vão acontecer. E aí, depois disso, enfim, até hoje, eu fico pensando, nossa, Deus, ele é muito bom. Embora somos falhas, mesmo assim, ele faz coisas que a gente não. E coloca pessoas na nossa volta que a gente não consegue mensurar. A bondade dele, o amor dele, né? Então era isso que eu queria compartilhar também com vocês. Que a gente se coloque também mais nesse lugar, sabe? De pedir e de fato crer no que a gente pede. Não simplesmente sermos aquelas filhas de que a gente fala, mas que a gente não acredita no que a gente fala. Mais alguma mulher quer compartilhar? Alguma coisa? Eu. Vai lá, Dari.
Boa tarde, meninas. A paz do Senhor Jesus. Quando vocês estavam falando, a Camila estava falando sobre essa questão da oração e também falando, eu já cheguei aqui já um pouco depois sobre a questão do óleo ungido. Ontem, na verdade, eu tenho um banho em gel na unha só, uma coisa simples, né? E uma das minhas unhas quebrou ontem. Aí, quando foi ontem, eu tinha uma reunião à noite e eu precisava estar com a unha pelo menos arrumada, né? Para não tá dentro dos conformes. E o que acontece? Eu falei com a menina que faz minha unha, ela faz na casa dela. Isso já me inquietava. Enquanto ela estava fazendo a minha unha, a manutenção, ela disse, não, eu não vou só mudar. Eu não vou só colocar uma que está faltando. Eu não vou só ajeitar uma. Eu pedi para ela arrumar tudo, que não precisava. Mas o senhor estava mandando. Eu estava sentindo que era para demorar mais tempo na casa dela. E eu não estava entendendo. Quando eu terminei a unha, que eu levantei, o senhor me inquietava para eu orar na casa. E assim eu fiz. Eu fiz e assim foi uma coisa. Eu falo que realmente a todo momento, quando a gente coloca Deus nas nossas vidas, a todo momento, quando a gente tem um direcionamento do Senhor, as coisas acontecem que a gente às vezes nem percebe o porquê que está acontecendo, só acontece. Então, o que aconteceu? Eu peguei, fiz a oração, e nisso ela chorava muito, e o Senhor me tomou num mistério muito grande dentro da casa dela. Eu já ando com óleo ungido dentro do carro. Eu já ando com a minha Bíblia dentro do carro. Então, assim, quando eu terminei, que eu finalizei a oração, eu disse, primeiro eu perguntei se ela aceitava, se ela queria. Ela também é cristã. E daí eu vi assim, ela disse, Dari, o senhor sabe, porque eu já tinha 2 clientes marcadas, eu desmarquei as 2 clientes porque eu não estava em condições de atender. Mas o Senhor, Ele é Deus realmente que marca encontro. Então, o que é que eu quero trazer para vocês com relação a essa situação? Que às vezes é na unha, é no cabelo, é na fila de um mercado, é na farmácia, é em qualquer lugar que a gente esteja. Se Deus tocar no nosso coração para a gente fazer, a gente só precisa apenas fazer. Não precisa nem falar muito, às vezes é só um abraço. É uma pessoa que está precisando de um abraço, é uma pessoa que está precisando de um sorriso, e tudo pode mudar. Que muitas das vezes, a gente, até nós mesmos estamos precisando. Se uma pessoa olhar para você de cara feia, olhar para a gente rindo, com um sorriso no rosto, é totalmente diferente a forma como você vai reagir. Então, assim, o quanto que Deus tem cuidado. Porque eu nunca quebrei minha unha, foi a primeira vez que aconteceu isso, assim, de quebrar a unha, de quebrar o gel, de quebrar tudo. Eu disse, não acredito, não, o que está acontecendo? E, assim, imprevistos acontecem, como a gente fala, mesmo estando dentro dos imprevistos, e mesmo em tanto das circunstâncias que acontecem, sendo boas ou ruins, mas a gente tem que dar glória, a gente tem que agradecer, porque só o Senhor sabe do propósito. Eu disse, o inimigo, ele é astuto, ele fica furioso quando a gente está fazendo bem em prol de outra pessoa. Então, assim, uma oração dentro de uma casa, o Senhor, ele está quebrando laços, ele está quebrando, ele está expulsando até mesmo demônios que a gente às vezes não consegue ver, mas através do poder da oração. E não só dentro da nossa casa, mas também na casa de outras pessoas. E às vezes eu fico me perguntando, Jesus, do nada eu estou orando, o Senhor coloca uma pessoa assim na minha mente para eu orar pelaquela pessoa. E eu falo, Jesus, o porquê? Eu disse, Jesus, não, por que não? Eu só vou orar e vou fazer o que o Senhor está pedindo, porque eu sei que através da oração o Senhor vai agir, vai ter o direcionamento, vai ter a pessoa certa para poder. O Senhor usa as pessoas certas para a gente, para levantar clamor, até mesmo sobre as nossas vidas. E imagina com relação à vida de outras pessoas. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. É sobre isso mesmo. Obrigada, Dari. Mas uma mulher quer compartilhar alguma coisa? Não? Eu vou deixar uma palavra e eu quero que vocês meditem nela também, que foi meu devocional e eu fiquei bem reflexiva sobre. Quem puder abrir é Salmos 37. Diz assim. Eu não vou ler todo ele, eu vou ler até... Não sei até onde eu vou ler, mas eu vou ver aqui. Diz assim, Salmo 37. Não te indignes por causa dos que fazem o mal, nem tenha inveja dos trabalhadores da iniquidade, porque eles logo serão cortados fora como a grama, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, então tu habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te dará
os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia também nele, e ele fará com que isso passe. Ele gerará a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera pacientemente por ele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que faz com que os artifícios aconteçam. Cessa com ira e abandona a raiva. Não te indignes de maneira alguma para fazer o mal, porque os praticantes do mal serão cortados fora, mas aquele que espera no Senhor herdará a terra. Até aqui tá bom já. O que eu trouxe mais assim pra mim, tá? E passar pra vocês. Esse deleita-te no Senhor é uma forma de descansar nele. Então, muitas vezes a gente tá presa às coisas que acontecem no dia a dia, enfim, rotina nossa. E tipo assim, talvez uma parte de que, preciso pagar tal coisa e eu não tenho, preciso fazer tal coisa e eu não tô conseguindo. O que tá acontecendo? Sabe quando tá tudo um caos? E essa passagem, ela fala muito sobre Davi aqui, né? De fato, ele tava muito com a alma dele. Eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso me deleitar nele. Eu preciso estar pleno nele. E estar plena nele e estar descansada não significa que eu não vou sentir, que eu não vou ter o sentimento ainda de, tá acontecendo alguma coisa, eu vou ficar aflita por isso. Não significa isso. Mas significa de que eu posso estar assim, pode vir o meu sentimento de estar aflita, mas mesmo assim, eu sei que eu vou me deleitar no Senhor. E eu vou descansar nele. Então, que esses Salmos 37, vocês possam refletir e ver a bondade também, sabe? Saber que a gente tem um Deus soberano, saber que a gente tem um Deus que faz infinitamente mais, e que a gente simplesmente pode se deleitar nele. Que a gente pode confiar em meio ao caos. Não só em meio ao caos, né? Mas em todas as áreas da nossa vida. Dedicar isso, sabe? De fato, confiar. E aqui ele fala, né? Descansa no Senhor e espera pacientemente por ele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que faz com que os artifícios aconteçam. Muitas vezes a gente olha para a grama do vizinho, né? E a gente fala, por que tá prosperando lá e não tá prosperando aqui? A prosperidade em si tem relação com nós. Se a gente não tá prosperando, tem alguma área da nossa vida que precisa ser alinhada. Mas aqui ele simplesmente está falando, mesmo assim, mesmo que o outro prospere, descansa no Senhor. Então, essa palavra quero deixar para a tarde de vocês, tá? Quero deixar para que vocês possam refletir também, mas na questão de deleitar. Deleitar, ela vem mais como estar deitada sobre Deus, estar debaixo dele, sabe? Sabe quando a gente tá, tipo, cansada, assim, e a gente quer um colo, mas a gente não quer, às vezes, pedir pro marido, e a gente precisa de um colo de alguém? É que a gente possa remeter esse deleitar a Deus. Ir lá e simplesmente, Deus, eu preciso de um colo hoje. E eu vou me deleitar aqui. E eu vou descansar. Então é isso, gente. Eu vou orar e que vocês possam refletir nessa passagem, tá? Pai, eu quero te agradecer pelo dia de hoje. Quero te agradecer, Senhor, por mais um encontro, por mais um tempo de mesa. Te agradecer, Senhor, porque, como esses salmos de Davi, Pai, que a gente possa descansar, que a gente possa deleitar-se em Ti, Pai. Uma filha amada, ela simplesmente sabe descansar, ela sabe deleitar, ela sabe, Pai, se colocar no colo Teu. Então, que no dia de hoje, Pai, a gente possa agir como uma filha amada. Uma filha de que ela tá cansada,
mas ela pode descansar no seu Pai. Então, Senhor, que no dia de hoje a gente possa, essa palavra, Pai, ela possa ecoar nos nossos corações. Que cada mulher que entrou, ela possa sair daqui com a sua porção, Pai. Faz com que essa palavra, Pai, descansar, principalmente, Pai, para nós mulheres, Pai. Às vezes a gente se coloca com tantas atividades, Pai, mas que a gente possa descansar. Descansar, tirar um dia, Pai, tirar umas horas, Pai, para descansar em Ti, Senhor. Contemplar, Pai, admirar, saber que eu posso me deleitar em Ti, Jesus. Que no dia de hoje, Pai, cada vez mais, Senhor, Tu possa deixar nítido essa palavra, Pai, sobre descanso. Também quero te pedir para que no dia de hoje a gente esteja mais atentas, Pai, e sensíveis ao Teu Espírito. Que tudo, Pai, que Tu nos pedir, Pai, a gente seja filhas obedientes, Jesus. Fala conosco na tarde de hoje, Pai. Continua ministrando nos nossos corações. Também quero orar, Pai, por cada família aqui representante, Pai, por cada mulher aqui, Senhor, que está nesse tempo de mesa, por cada mulher também que está trabalhando, Pai, que Tu possa acampar Teus anjos ao nosso favor, Pai. Cuida de tudo que se chama, Pai, pelo nosso nome. Cuida do dia de hoje, Pai, e reserva, Senhor, principalmente esse dia, para que ele fique marcado, Senhor, em nossos corações. Essa palavra de descanso, Jesus, de confiar em Ti, porque nós temos um Pai que faz muito mais do que a gente pode imaginar. Amém. Gente, alguém quer compartilhar alguma coisa bem rapidinho ou a gente pode encerrar já? Não? Então tá, mulheres. Uma ótima tarde e nos encontramos amanhã. Amém. Em nome de Jesus. Até Tchau, mais. tchau. Amém. Beijo. Obrigada. Tchau. Beijo. Glória a Deus. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém.